Fala pessoal, tudo bem com vocês? E nessa aula eu vou trazer exatamente o mesmo roteiro que eu pratico e utilizo desde 2019 até hoje. Isso mesmo, é o mesmo roteiro para cold call, ou seja, ligação fria. É aquelas telefonemas que vão fazer você a fechar reuniões com clientes. Não é aquela reunião, aquela ligação chata de telemarketing que você fica louco para desligar e dizer tchau, né? Então, aqui a gente vai fazer com que o cliente ele tenha interesse. Então, a gente vai utilizar argumentos totalmente válidos para gerar um interesse e fazer com que eu gere um rapport. Como eu falo, uma, digamos que, intimidade, uma conexão entre você e o seu cliente. Por quê? É muito importante gerar uma importância, uma atenção, depois gerar uma conexão e aí ele vê o resultado. São esses três pilares: atenção, conexão e vantagens para ele. Ele tem que entender esses pontos. E isso é intuitivo na cabeça do cliente, mas a gente vai fazer isso daqui agora, explicar a vocês de uma forma bem simples e bem fácil. O primeiro ponto, pessoal, que a gente tem que tratar é quem é o nosso prospect. E aí a gente está tratando aqui como José Oliveira, né? Um nome genérico, que pode ser e é um construtor nesse caso. E como é que a gente executou essa prospecção? Primeiro passo, pessoal, a gente fez o que? A abordagem. A gente se apresentou, né? Bom dia, senhor José Oliveira, tudo bem? E aí, ó, aqui quem fala é Anderson, do Projetista Master. Bem rápido, olha, apresentação sucinta, 5 segundos. A gente não precisa ficar remoendo, falar quem é, demais. Fala seu nome e cita para de quem é a referência, né? Se você é arquiteto, já está de bom tamanho. E aí a gente fala, primeiro ponto, despertar a atenção. Bem, José, preciso de 2 minutos sobre um assunto importante. A gente utilizou aqui o gatilho da curiosidade. Importante, então ele já para ouvir ali. E detalhe, a gente sempre fala aqui, pessoal, 2 minutos. Nunca diga 2 minutinhos, porque você está diminuindo a importância do assunto. Então, quando a gente fala importante, ele geralmente costuma parar a atenção o que ele está fazendo. Muitas vezes a gente sabe que ele vai estar atendendo, trabalhando com alguma coisa. E aí a gente tem que despertar a atenção, a curiosidade dele para ele parar e nos ouvir. Primeiro ponto. E aí depois a gente vem. O senhor pode falar, o senhor pode falar agora ou posso ligar em outro momento. Por quê, pessoal? Se caso ele esteja muito, mas muito ocupado, e detalhe, eu delimitei 2 minutos. Praticamente todo mundo tem 2 minutos para ouvir. Mas se ele estiver extremamente ocupado no momento, ele provavelmente vai dizer qual é o horário que pode ligar, que ele vai dar total atenção à ligação. Então é importante vocês entenderem dessa forma. E aí, se a resposta do cliente for sim, que ele pode ouvir naquela hora, e detalhe, se ele atendeu, pessoal, é provavelmente porque ele tem tempo. Porque, vejam bem, se você está muito ocupado no momento e alguém te liga, principalmente o número desconhecido, você não atende. Você deixa para outro momento, para retornar, ou deixa para lá. E aí, o que a gente vai fazer? Se ele poder falar que pode falar, a gente continua, né? A Pilares, estou citando aqui, é o script da empresa, Projetista Master. A Projetista Master vem fazendo trabalho juntamente com construtores da Paraíba e Rio Grande do Norte. O que a gente está falando? A gente está dando comprovação social. A gente está dizendo dos estados que a gente já executou os nossos trabalhos. E aí continua, onde visa a redução em média de 20% do valor total do custo da obra. Por quê? Exatamente, a gente, como utiliza o Revit, a plataforma BIM hoje na nossa empresa, a gente consegue gerar essa redução de custos. E para construtor, qual é a melhor vantagem? É reduzir os custos. Então a gente tocou logo na ferida dele. A gente vai trazer redução de 20% do custo final da obra para você. Qual construtor
que não quer isso. Então ele já cria a atenção e a conexão a partir daí. A gente está falando do mesmo assunto. E a gente volta a falar, justamente por utilizar a metodologia BIM. Então a gente joga, dá meio que o spoiler de como a gente trabalha, mas a gente não vai detalhar. Lembrando que a abordagem é só para marcar reunião. A reunião a gente vai ter tempo de explanar tudo. Então a gente tem que ser sucinto aqui, pessoal. E detalhe, praticamente a gente gasta 2 minutos aqui para marcar uma reunião, entendeu? E aí, voltada para construtores, conexão com ele, lembra lá. Além de apresentarmos valores abaixo do mercado de trabalho. Como a gente consegue fazer projetos mais rápido através do Revit, a gente tem sim, como a gente na nossa empresa cobra pelo custo de hora, né? E não por metro quadrado, como é feito no mercado antigo, tradicional, a gente custa pelo nosso trabalho e custa por hora. A gente consegue sim cobrar mais barato, porque a gente faz projetos mais rápidos. Mas claro, você pode também cobrar mesmo valor, porque você está também gerando resultado em menos tempo. Então isso também é uma vantagem. Mas a gente trabalha dessa forma aqui na nossa empresa, a gente não vê mal nisso. Esse trabalho foi feito nas cidades como Guarabira, Araruna, João Câmara. Então a gente pegou cidades ali em volta dele para dizer, olha, a gente está trabalhando na sua região, a gente trabalha na sua cidade, entendeu? Então a gente está dando outra comprovação social. E aí a gente revisa. Demais cidades sempre trabalhando com redução de custo de 20% do custo final da obra. Novamente toca na grande ferida dele, na grande dor. Reduzir o custo da obra. Construtor quer redução de custo. E aí a gente, 2 vezes a gente retorna o mesmo assunto, né? Para fixar bem na cabeça dele, de uma forma bem simples. E eu estarei aí, a gente citou Porto Seguro, mas é só uma cidade genérica que é justamente que vai dizer que está no local. E detalhe, a gente vai estipular 2 datas. Por que essas 2 datas, pessoal? Porque caso ele esteja ocupado no dia, muito provavelmente ele vai estar no outro dia para nos atendermos, entendeu? Então você dá essas 2 opções. Se você falar, vou estar na semana aí, para ele pode dizer assim, então qualquer coisa a gente vê aí na semana. Então você tem que forçar o cliente a ter uma decisão. Então o que a gente faz? Seria possível você receber para uma reunião 20 minutos? Detalhe, especifica o tempo. Reunião de 20 minutos, não 20 minutinhos, não diminui, lembra disso. 20 minutos para explicar o passo a passo. Então eu estou falando, nessa reunião rápida de 20 minutos, eu vou explicar tudo para você. Como funciona o nosso trabalho. E aí a gente pergunta, é possível? Porque provavelmente, o que é que ele vai estar achando? Cara, é muito vantagem para mim poder ouvir. Eu vou estar de uma forma preguiçosa, eu não vou gastar meu tempo, porque é apenas 20 minutos. Pode trazer resultado para mim e eu não vou perder nada em ouvir isso. Então, a gente já começa a ganhar a importância e as vantagens do nosso cliente. Como eu falei, atenção, conexão e importância para ele. Então, a gente gerou esses 3 pontos, esses 3 pilares para ele. E aí a gente pergunta qual é o melhor horário, qual é a melhor data e horário. Então, a gente já diz logo. Porque ele vai especificar entre esses 2 dias, 5 e 7, qual dia que ele melhor pode e que horário ele vai poder atender. E aí, se ele falar assim, diz a hora, ele fala o horário e o dia, a gente agradece e relembra que no dia e na hora a gente estará lá para entrar em contato com ele e apresentar toda a nossa proposta. E aí é só correr para o abraço, porque com a apresentação matadora vai dar tudo certo. Então, pessoal, vejam que é uma abordagem bem simples, beleza? É uma abordagem que faz gerar resultado. E isso funciona até hoje dentro do nosso escritório. A gente apresenta aqui todos os tópicos, todos os gatilhos, por que a gente faz isso. Entendeu? Então aqui está todos os pontos e detalhe, adotem isso e melhorem. Eu quero que vocês peguem esse script aqui e façam scripts melhores do que esse e personalizados para o seu cliente. Detalhe, pessoal, muitas vezes pode ser que você pare na atendente da empresa, do escritório. O que vocês podem fazer? Ao invés de perguntar, oi, bom dia, eu sou Anderson,
do projetista Márcio se apresentar, atendente, perdão, ela já está cansada de ouvir esse mesmo falatório todo dia. Detalhe, o que, que vocês podem fazer? Quando vocês ligarem e cair na atendente, o que, que vocês falem? Passa para José Oliveira. Por quê? Porque isso é totalmente atípico. Ninguém diz, passa para José Oliveira. Entende? Porque quando ela entende isso, ela vai perguntar: quem é? O que, que vocês vão responder? Vocês não vão falar. É só falar que é Anderson do Projetista Master. A gente não tá mentindo, a gente não tá fazendo nada de errado, mas na consciência dela a gente tá persuadindo, olha, ele tá pedindo urgência e provavelmente ele já conhece tá falando. Porque ele só pediu para falar que é Anderson Projetista Master. Então, isso faz que muitas vezes a gente pule diretamente para o responsável. Porque muitas vezes as pessoas ficam presas justamente na atendente por aquela apresentação. Ah, aqui quem está falando é Anderson Almeida, do Projetista Master. Eu quero justamente falar com o Dr. José Oliveira. Então isso é muito chato. Ela já entende que é alguém querendo fazer parceria. E aí as pessoas têm costume de rejeitar. Então vocês têm que entender essa malícia para poder persuadir e encontrar os melhores contatos. Então, detalhe, pessoal, aqui embaixo vai ter um link de um vendedor, de um especialista em vendas, Adriano Carioca, que é justamente ele explicando todo esse conceito e como ele está fazendo também. Ele faz dentro do vídeo uma ligação ao vivo mostrando que é real e é possível. Então também assistam para vocês comprovar a verdade desse assunto. E tanto essa abordagem você pode fazer por redes sociais e também por pessoalmente. Vocês podem adaptar esse mesmo script, esse mesmo conceito para marcar reuniões por redes sociais e pessoalmente. Então é isso, pessoal. Procurem aplicar, peguem a lógica disso, sigam passo a passo e façam isso e procurem datar, isso mesmo. Pegue um dia porque você vai fazer essa abordagem. Vai entrar em contato, seja pessoalmente, por ligação, rede social, o que for. Mas não deixem de agir, entendeu? Então ajam, façam acontecer que vai dar tudo certo. E simbora para a próxima aula que eu vou te ensinar como fazer uma apresentação matadora, aquela apresentação que vai convencer e deixar seus clientes de olhos brilhando pela sua solução. Então, te vejo lá.